Jonathan de Souza conheceu a Rádio Novo Tempo durante o confinamento da pandemia. Naquela ocasião, havia pouco tempo que ele e a sua família estavam morando em Maringá. Por ter o hábito de ouvir rádio dentro do carro, começou a procurar outras frequências de emissoras da região. E um dia, passando assim as rádios, eu ouvi uma rádio diferente, né? E inclusive estava passando um programa, eles estavam falando ali algumas, né? Não eram música ainda, mas eu me interessei porque a pessoa o locutor estava falando, né? E coloquei para ouvir ali. E eu gostei, né? E aí todo dia que eu saía, eu já até salvei no carro lá. Aí comecei a gostar das músicas, porque eu tinha, assim, a gente tinha recém mudado, né, de cidade e muitas coisas assim a gente queria mudar na nossa vida, né? Pouco tempo depois, em outro trajeto ouvindo a rádio, algo despertou a sua atenção. Aí um outro dia que eu estava andando de carro, ele falou novamente sobre o estudo bíblico, né? Ele falou que era um robozinho, alguma coisa assim. Aí eu fiquei curioso, aí eu parei o carro, a hora que ele falou o número eu anotei, adicionei o celular e mandei a mensagem. Aí eu achei assim bem interessante, a hora que eu comecei a receber a resposta, né, que foi meio que uma resposta automática com várias explicações. Foi aí que eu comecei a estudar a Bíblia com o Robô Esperança. Após receber as informações de como seria a dinâmica dos estudos, Jonathan reservou um horário específico para estudar a Bíblia. Então tinha uma sequência de mensagens que vinham. Aí eu comecei a reservar no final do dia, assim, no início da noite ali, para mandar as mensagens, para me conseguir entender, né? Porque o primeiro que eu fiz meio assim para conhecer e achei interessante porque também veio as informações, né? Por mais que era automático, veio algumas informações assim para a gente se organizar e também pegar a Bíblia para conferir lá, né? E também para achar a resposta, né? Porque vinha uma pergunta com umas opções, mas tinha que procurar a resposta na Bíblia. Com a conclusão dos cursos, a Rádio Novo Tempo enviou uma mensagem oferecendo uma visita de um consultor. E para minha surpresa, assim, poucos dias depois eu recebi uma mensagem, né, do TAD, ele se apresentou falando que gostaria de fazer uma visita. E me interessei mais ainda porque eu poderia, dúvidas assim que às vezes a gente não conseguia tirar ali durante respondendo as mensagens, né, eu poderia ter alguém ali para poder me responder e esclarecer algumas dúvidas ainda. Outro momento que fez a diferença na vida da família foi do acolhimento que eles receberam. Aí ele convidou a gente também para conhecer o Espaço Novo Tempo. Aí a gente foi até o local, né? No início a gente não queria ir, assim, porque a gente tinha alguns receios, assim, né? Os nossos filhos foram convidados para frequentar o espaço dos jovens e dos juvenis. E todos nós fomos muito bem recebidos, né? E conforme a gente foi conhecendo, né, a igreja e o grupo, né, nossos filhos foram convidados também para entrar no Clube de Desbravadores. Decidiram também fazer estudo bíblico, né? E aí nossos 2 filhos mais velhos decidiram pelo batismo, já são batizados. E teve uma coisa bem interessante também que eu aprendi lá na igreja, né? E eles sempre falando sobre a gente fazer um culto familiar, né? Eu nunca tinha podido falar sobre isso. E a gente decidiu começar, né? Então nossos filhos assim que nos deram apoio porque eles começaram a se interessar, né? E todos os dias eles falavam, já estavam preparados ali para começar o estudo, pegava a lição, pegava algumas revistas que a gente recebia, né? A gente procurava fazer um estudo meio direcionado assim. Motivados pelas decisões dos filhos, o casal também declarou publicamente a sua fé e foram batizados. E para a remissão dos pecados da mente, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em breve, a caçula da família, Isabela, também fará o seu batismo. Ela quer seguir o mesmo exemplo de toda a família.